Olá, eu sou o Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast onde falamos sobre o fascinante mundo do vinho e da gastronomia. Em cada episódio, uma entrevista com pessoas de referência destas áreas, explorando histórias, tendências e curiosidades. Bem-vindos ao Pode Conter Sulfitos. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje tenho uma convidada muito especial. Se eu levasse isto a sério e se fosse profissional dos podcasts, eu quase diria que era uma colega. A minha convidada é a Paula Cordeiro, especialista em comunicação, ligada à rádio e aos podcasts, autora de vários livros e do podcast Hedonista, que é o que nos traz aqui hoje à conversa. Paula, bem-vinda. Obrigada, Luís. E muito obrigado por teres aceito o desafio e o convite. Eu é que agradeço o convite. Estarmos aqui hoje à conversa e podermos falar um pouco de podcasts e de vinho, claro, porque é um interesse que temos em comum. Para quem eventualmente ainda não conheça, Paula, o que é o hedonista? O hedonista, neste momento, já é quase um conceito, já não é só um podcast. Começou por ser um programa de rádio na NIT FM, que depois é distribuído em podcast e as pessoas conhecem mais por podcast, porque não sei quantas ouvirão em direto na rádio. E é assim que se tem apresentado ao mundo nas últimas 27 semanas. Começou há 27 semanas, tem sido um sucesso, estou surpreendida e muito feliz, acima de tudo, muito feliz com o que tem acontecido desde que eu lancei o Hedonista no dia 5 de dezembro de 2024 e é efetivamente um ponto de encontro entre pessoas que querem aprender mais sobre vinho, pessoas que são apreciadoras de vinho e até especialistas em vinho. Para mim, neste momento, é capaz de ser o podcast de vinhos mais feminino e mais autêntico que existe no nosso panorama, porque é conduzido por uma mulher, as entrevistadas são todas mulheres, é uma decisão editorial, como qualquer outra. E o que acontece em cada episódio são conversas muito humanas, muito autênticas, com um toque muito feminino. Nós falamos sobre a vida, o amor, liderança, o papel da mulher no mundo do vinho e exploramos a relação de cada uma das entrevistadas com o vinho, que tipo de relação têm, para além, na maior parte dos casos, para além da relação profissional, que relação é que têm com o vinho. Que tipo de vinho é que gostam, quando bebem, como bebem, as sensações que o vinho produz, as histórias associadas ao vinho, ou a garrafas de vinho, enfim, um pouco esta relação que se estabelece com o vinho e que tu tão bem conheces. E porquê vinho? Porquê é que pegaste no tópico vinho para o teu podcast? Por amor. Eu sempre fui apreciadora, sempre gostei de beber vinho e depois, quando engravidei, parei de beber, depois durante bastante tempo estive sem beber e nos anos seguintes bebia, mas não bebia muito vinho, ou seja, era muito esporádico e depois nem sei explicar exatamente porquê, praticamente deixei de beber vinho. Era uma coisa muito rara, festas, casamentos, batizados, era um bocado por aí. E o ano passado reaproximei-me do vinho e pensei: "Oh, é isto". Isto tem a ver com outras é isto, é isto. Tão simplesmente. Então simplesmente, é que a história é mesmo essa. Eu já contei a história no Hedonista, e porque no início perguntavam-me, as próprias convidadas, perguntavam-me, e por acaso eu não sei se está em algum episódio, eu acho que está num ou 2 episódios, porque também o desenvolvimento do projeto começou por estar recheado de coincidências. E ainda agora, ainda a última convidada que gravei, do nada surge uma coincidência. E eu penso, realmente, ok, isto é uma coisa muito feminina, isto das coincidências e do sexto sentido e mais O não sei o quê. universo O está universo, todo. as sincronicidades. Pá,
eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem, não é? Portanto, é um bocadinho por aí. E as coincidências são factos, não é? Tu estás naquele sítio àquela hora e acontece aquela coisa e não estavas a contar que aquilo acontecesse, ou alguém tem alguém em comum contigo e que tu não fazias a menor ideia que era possível, que existia, etc. Enfim, e estou a falar de coincidências factuais, não estou a falar das cenas do universo e não sei o quê. Já te dou exemplos. Mas voltando ao como é que começou e porquê o vinho. Eu tenho um perfil ligado à comunicação social há muitos anos, mas cheguei a um momento da minha vida em que pensei: e agora? O que é que eu faço a seguir? Foi um momento de um grande desencantamento pessoal, profissional, aconteceram coisas profissionais muito desagradáveis. Não são públicas, não vão ser públicas até ao dia em que eu decidir que elas se vão tornar públicas, mas foram coisas graves. Uhum. E eu desencantei-me muito, e também não é muito difícil nós sentirmos desencantados com Portugal, dessas razões que nós conhecemos do ponto de vista social, do ponto de vista político. Eu passei ali tive ali um período mesmo de um grande, quase desgosto, com o país e com o contexto profissional em que eu me movia, e pensei: "Olha, vou-me embora, acabou". Tipo relacionamento amoroso, olha, acabou, pronto. E simultaneamente a minha filha, estimulou-me para o: "Vamos mãe, bora, por que não?" Porque coitada, não é, na cabeça dela, pré-adolescente, a vida é: "Olha, agora decidimos, que vamos ficar aqui em Estocolmo e já não regressamos, a Lisboa. Oh Por que mãe, não? alugamos um apartamento ou um Airbnb e ficamos aqui já e pronto, eu depois vou para a escola, tu entretanto arranjas um emprego". E eu: "Claro filha, como no cinema". Exato, também agora Exatamente. arranjas Amanhã já. amanhã já arranjas uma coisa. Ai, desculpa, já estou aqui a bater na mesa. Até com a excitação da mudança. Mas foi mais ou menos assim. Eu já há muitos anos que tinha uma ligação profissional à Escandinávia, sobretudo à Suécia, e o que é que eu fiz? Arregacei as mangas, pedi uma licença sem vencimento e não foi de um dia para o outro, mas rapidamente consegui mudar-me para o Estocolmo, para viver e trabalhar, e andei durante 4 anos, durante 2 anos andei cá e lá, e durante os outros 2 anos estive praticamente lá. Já com número de cidadão e Uhum. com conta no banco, enfim. Mas depois há sempre um momento na tua vida em que tu pensas: "Ok, vou", tipo relação de casamento, não é? Tu separas-te e depois há aquele momento em que: "Bom, agora vamos nos divorciar? Sim ou não?". Ah, e quando foi para fazer o divórcio com Portugal, eu pensei: vou dar-lhe mais uma oportunidade". Última oportunidade, ouviste? E É vou bom dar. demais para ser abandonado. Podemos Minto. fazer todo um outro episódio Tá. sobre isso. Não é que Vol não tem voltaremos a esse assunto se necessário. tem coisas boas e tem coisas más, como tudo Claro, na vida. A Suécia claro. também tem coisas boas e coisas más, enfim, isto não, quando falamos de pessoas, ou melhor, quando falamos de um país, falamos de pessoas. E as pessoas boas e más existem em todo o Em lado. todo lado. E as coisas boas e más, que dependem das pessoas, existem em todo o lado. E portanto, olha, é lidar, é viver. E eu estava em Estocolmo, exatamente, quando, pumba, caiu a ideia do que é que eu ia de fazer. Eu sou muito de. As pessoas dizem que eu tenho muitas ideias. Eu acho que sim, eu estou constantemente a pensar em coisas e a ter ideias, e, e não estava a conseguir ter uma ideia sobre o que é que eu vou fazer a seguir. E o que eu pensava é: mas eu não preciso de fazer nada a seguir, eu não tenho de fazer nada a seguir. Eu posso simplesmente viver a minha vida, um dia atrás do outro, e está tudo bem, não tenho de fazer coisas na comunicação social. Mas eu tinha os meus textos, porque eu escrevo para a Sábado e para o Público, estavam em stand-by. E eu: vou retomar, não vou retomar, vou retomar, não vou retomar, o que é que eu faço? E de repente, por causa do vinho, tudo, pá, tudo. Tudo Eu mudou. estava a marcar uma prova de vinhos na Quinta do Gradil, que era para ter sido numa determinada data, mas por questões pessoais tivemos de alterar a data, o que Uhum. significou que eu fiz várias conversas com a Quinta do Gradil. E numa dessas conversas, estava eu a caminhar em Estocolmo, tipo:
caminho de casa, e estava a falar com a Quinta do Gradil e tal, e não sei o quê, de repente. Espera aí que eu já lhe ligo. Parei, escrevi a ideia nas minhas notas, enviei para a minha melhor amiga, que foi minha sócia numa agência de comunicação que nós tivemos durante vários anos, e voltei a ligar para a Quinta do Gradil. Assim, desculpa, é que eu acabei de ter uma ideia que eu acho que vai ser fantástica e que até pode mudar a minha vida. Ela, ai, que bom e tal, não sei o quê. Bom, fiz a prova na Quinta do Gradil e aí tive a certeza, é isto que eu quero fazer. A prova na Quinta do Gradil foi um sábado e, portanto, na sexta-feira já eu estava em conversações com rádios em Portugal. Pá, tive esta ideia, podemos falar. Pá, adoro, vamos falar e tal, e não sei o quê. Eu pensei, bom, isto não está a correr nada mal. Primeira coincidência. A pessoa com quem eu fui fazer essa prova, que me conhece há muitos anos, estávamos a tomar o pequeno almoço e diz-me assim, olha, eu tenho uma ideia, eu queria falar contigo sobre essa ideia. É uma ideia para ti. Sim. Eu acho que tu devias voltar à rádio e devias fazer um programa sobre vinhos. Perdão? Na véspera, eu estive a falar, portanto, eu tive a ideia na quinta-feira, na sexta estava de regresso a Portugal, falei ao telefone já por causa da ideia do programa, no sábado dizem eu tenho uma ideia para ti, eu acho que tu Portanto, devias fazer. voltamos à história das coincidências, não é? Agora, diz-me que isto não é uma coincidência. Começa a ser difícil dizer que não. Começa a ser difícil dizer que não. Bom, a coisa dá-se, eu falo com a NIT, podes perguntar porquê a NIT, eu digo-te logo, porque eu estive no lançamento da NIT FM e, portanto, NIT para mim é um bocadinho casa. Liguei, olha, tenho esta ideia, como é que é? Vamos já tomar o pequeno almoço amanhã, falamos e não sei o quê. Quando é que queres começar? E eu, olha, começas agora em dezembro, o que é que achas? Ok. Faltavam 15 dias. Vamos à segunda coincidência. Começo a percorrer a lista telefónica para ver quem é que eu contactava e ligo para uma pessoa que eu adoro, que é também da rádio já há muitos anos e que atualmente está fora da rádio, está na televisão, e a Maria Seixas Correia, assim, Maria, pá, vou lançar um programa de rádio novo e podes contar comigo. Eu, ainda, é para me Ainda nem entrevistar. disse nada. Pá, eu contigo, é o que tu quiseres. Eu, é sobre vinho. Eu adoro vinho, ainda bem, e pá, mas como é que é? E aí começámos a conversar. E ela depois pergunta-me, olha, quando é que vai ser lançado? E eu, olha, no dia 5 de dezembro. É que eu lanço o meu livro no dia 5 de dezembro. Primeira convidada. Segunda coincidência. Eu, Maria, vais ser a minha primeira convidada e nós vamos fazer o lançamento do teu livro em direto, porque o programa vai para o ar às 6 e o lançamento do livro começava às 6h30. Terceira coincidência. Portanto, quer dizer, o lançamento do livro podia ser às 10 da manhã ou às 10 da noite. Não, aquilo foi com meia hora de distância. Portanto, nós fizemos o warm-up do lançamento do livro no episódio e depois às 6h30, no mundo real, começava, de facto, a apresentação do livro. E a partir daqui foi um crescendo de coincidências. Pessoas sugerirem-me a pessoa A ou a pessoa B e a pessoa A ser da mesma região que epá, aquelas coisas que tu, ai, que coincidência engraçada, ai, que giro. E foi assim que começou. E felizmente correu extraordinariamente bem. Portanto, o programa foi para o ar no dia 5, eu a 15 de dezembro já tinha a primeira temporada toda gravada. Maravilha. E episódios que usei na segunda temporada, porque as mulheres começaram, tens de convidar a fulana, tens de convidar a cicrana, toma o telefone, olha, vou já ligar, olha, estás bem, tens de falar aqui com esta pessoa, acabei de gravar com ela, tu tens de vir ao episódio, ao podcast, vai ser espetacular, não sei o quê. Olá, tudo bem? Eu neste momento tenho um novo grupo de amigas, que são as minhas amigas que eu descobri e com quem comecei a relacionar-me por causa do hedonista, e isso deixa-me extremamente feliz. Portanto, eu já não me lembro qual era a pergunta, mas era como é que isto começou e porquê o vinho. E o vinho Porque eu vim. o vinho é algo que fez parte da minha vida, deixou de fazer e voltou a fazer, e é algo que me deixa muito feliz. Eu gosto muito de provar vinhos. Não sou especialista nisto, não quero ser especialista, não quero ser aquela pessoa que está a discutir se o tanino é mais ou menos, se a fermentação foi... Não queres ser uma enochata?
Não quero, não quero. Porque para mim tudo isso é importante, tudo isso é extremamente importante, mas isso não chega à maior parte das pessoas. Tu, quando queres que uma pessoa que não percebe nada de vinho se apaixone por um vinho, tu não podes falar-lhe de batonage, tu não podes falar-lhe de vinificação. Tu, quanto muito, dizes-lhe que aquilo fermentou de uma determinada maneira ou que esteve. Nem precisas dizer que estagiou, que a pessoa fica tipo, estagiou o quê? O que é que isso quer dizer? Esteve Foi um a estágio partir. profissional. É um estágio profissional, esta garrafinha teve um estágio profissional. Tens de simplificar, porque para mim, e este podcast surgiu, eu acredito que os melhores negócios surgem para resolver o problema de alguém. Não encarando isto como um negócio, mas encarando isto como um conteúdo, os melhores conteúdos na internet resolvem também o problema de alguém. Uhum. E eu sinto que estou a contribuir para resolver o problema de algumas pessoas, que é como é que eu escolho uma porcaria de um vinho? Como é que eu chego ali às prateleiras e perante a diversidade, como é que eu escolho? O que é que eu preciso de saber? E, portanto, se eu ajudar algumas pessoas a perceberem, se aquelas pessoas conseguirem perceber que o vinho A tem esta casta e que esta casta sabe a isto, já estou a dar um contributo. Que, um exemplo de uma pergunta direta que me fizeram. Porquê que alguns vinhos brancos me incomodam no estômago e outros não? Se eu conseguir ajudar pessoas a perceber que castas são mais ou menos ácidas e, consequentemente, isso poderá eventualmente ter influência, tudo bem, a temperatura, tudo, epá, há uma série de outros aspectos, mas à partida, se tu escolheres uma casta mais ácida do que uma casta menos ácida, poderá o vinho ser mais ou menos ácido e ter o tal efeito que aquela pessoa se queixou. Ou outra pergunta muito direta que me fizeram. Gostei imenso. A que é que sabe esse vinho? Quem é que responde a esta pergunta? A que é que sabe esse vinho? E eu tento explicar a que é que um vinho sabe, Descomplicar. abordando, não só descomplicar, com palavras mais normais, que não obrigam a pessoa a ter conhecimento técnico, ou se obrigar a ter conhecimento técnico, explicá-lo de imediato. Exemplo concreto, uma publicação, se o agendamento funcionar, há de estar a sair agora, sobre champanhe. E uma das garrafas recorre à técnica Solera. E eu olhei para aquilo e pensei: és tão ignorante, tão ignorante. Tu não sabes porque é que isto se chama Solera. Fui ver. E pensei, deve haver muito mais gente como eu nunca tinha ouvido falar nisto de Solera. Mas porquê? Porque eu também não sou fã de champanhe, portanto aquilo não, E também não é em champanhe que é mais que é mais frequente se comum. mencionar esse termo. E fui ver, e portanto fiz o meu texto e explico lá entre parênteses: olha, Solera é isto, de uma forma muito simples. Está incompleto? Está. Mas deixa as pessoas, permite às pessoas perceber mais ou menos de que é que eu estou a falar e Já dá saberem contexto. procurar. Exatamente. Vai permitir despertar a curiosidade e aqueles que querem saber mais vão pesquisar. E a informação está disponível online para quem a quiser encontrar. Agora, eu quero só dar a base, quero só dar o pontapé de saída, quero só impulsionar algumas pessoas a quererem saber mais. Ou, não querendo saber mais, ficarem com uma ideia geral a partir daquilo que eu partilho. Porque para mim o vinho é experiência, o vinho é partilha, o vinho é uma relação que tu estabeleces, o vinho são memórias. E o vinho que tu bebes hoje num determinado contexto e bebes amanhã num outro contexto, não tem o mesmo sabor. Primeiro, porque o É contexto, do verdade. ponto de vista da temperatura, do meio ambiente, é outro. Depois, porque provavelmente vais acompanhar com outra comida, porque estás com outras pessoas, porque a hora do dia é diferente, porque aquilo que tu comeste antes também é diferente e o teu palato não está igual. O vinho nunca é igual, por mais que o vinho seja o mesmo. Pode ser muito parecido, mas a não ser que seja aquele vinho de receita e que é sempre a mesma coisa, o próprio vinho é orgânico. E mesmo que tu uses sempre as uvas da mesma vinha, o sol foi diferente, a chuva foi diferente em cada ano e, portanto, o vinho tem aquelas características, hum, mas em função quer da produção, quer do contexto em que tu estás, o vinho nunca é exatamente igual. E no fundo
É isto. E essa é uma das belezas do vinho, não é? Sim, Mesmo os vinhos de receita, como estavas a dizer, pegando na tua expressão, mesmo esses não nos sabem igual em diferentes momentos, com diferentes pessoas, ora aí quando está. nós estamos com diferentes predisposições, sobretudo a acompanhar também diferentes comidas, que é uma área que eu também gosto muito de falar, a parte da enogastronomia. Mas concordo em absoluto, não é preciso ser-se um especialista para se apreciar vinho. É verdade que às vezes complica um pouco os termos, e eu aí também faço um meia-culpa. O meu propósito também é tentar chegar às pessoas e pôr as pessoas a beber e a provar e a envolverem-se, mas por vezes na tentativa de explicar eh, é tentador cair numa parte um pouco mais técnica, e é um limbo difícil de gerir por vezes. Facilmente se É passa muito para o lado de lá. é muito fácil, sabes porquê? Daqui e como eu sou inexperiente, posso explicar-te qual é a minha visão sobre isso, é que toda a gente diz a mesma coisa. Se tu procurares, às vezes eu faço isso, procuro o que é que já foi escrito sobre um vinho, Uhum. para ver se eu estou com a percepção correta. É mais para como eu não Benchmark. quero nem é tanto, às vezes eu sinto insegurança, muita insegurança, quando faço uma avaliação de um Uhum. vinho. Sinto-me muito insegura, porque como eu não sou expert em vinhos, posso estar a dizer a maior barbaridade. Então deixa ver o que é que já disseram. E vou ver, e dizem todos o mesmo. E sabes o que é que dizem? O que está na ficha técnica do vinho. Nem todos. Nem todos, é um facto. Mas quando tu procuras assim e vais aos primeiros resultados do Google, tu encontras muita reprodução da ficha técnica do vinho. Até porque muitos sites o que fazem é precisamente replicar Copiar a isso. ficha técnica do vinho. Então o que é que isto está a acrescentar? Nada. Isto é uma Uhum. repetição daquilo a que se chama ficha técnica. E é técnica por alguma razão. Não é ficha para o público em geral. O que é preciso é pegar naquela ficha técnica, provar efetivamente o vinho e explicar a que é que aquele vinho sabe, que sensações aquele vinho provoca, que sabores tem. E os sabores que eu vou apreciar podem ser diferentes dos teus. Simplesmente porque somos de um género diferente. Eu sou mulher, tu és homem, e isso pode ter influência E porque na os forma palatos são necessariamente diferentes, necessariamente não diferentes. melhores nem piores, mas são Diferentes. diferentes. As E sensibilidades são diferentes. Ah, e eu sinto que falta isso, sabes? Eu não quero ir fazer isso, que eu não me sinto capacitada para o fazer, mas fico muito contente quando às vezes tenho uma opinião menos positiva sobre um vinho, pensei: "Pá, estou completamente tola, alguma vez isto tem que ser bom, eu é que não estou a perceber". E pergunta a quem sabe: "Olha, eu acho que este vinho assim, assim, assim". E a pessoa diz: "Estás certa". E fico contente, porque isso significa que eu já estou a conseguir perceber aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto uhum, é uma coisa, o que tem mais ou menos, qualidade é outra. E exatamente. eu vou muito por aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto, mas também quero ser capaz de perceber se aquele vinho, efetivamente tem mais ou menos qualidade, embora isto da qualidade seja muito difícil de definir. Mas se é mais ou menos complexo, se é mais ou menos estruturado, se tem mais ou menos camadas, se tem diferentes nuances de sabor, que castas é que foram usadas e como é que elas se evidenciam ali. Estás a ver? Também consigo falar de forma técnica, mas não é isso que eu quero fazer. Não é de É todo. aproximar as pessoas. Já lá iremos, porque eu queria explorar um pouco contigo também a questão do podcast e o que é que podemos fazer com os podcasts no mundo do vinho. Mas só para terminar aqui a parte introdutória da apresentação do hedonista, queria te perguntar só mais uma coisa. Aliás, duas. Existe alguma história com o nome hedonista? Existe. O hedonismo é a cultura do prazer. E o primeiro nome para o hedonista era exatamente prazer. Mas, como felizmente estou rodeada de bons conselheiros, houve um que Prazer me era disse: muito vago. não, houve um que me disse: queres pôr-te a jeito para brincarem com o nome, não queres? Exatamente. Paula, queres estás-te a pôr a jeito? E eu, pois, se calhar estou. E começámos a fazer um brainstorming e essa mesma pessoa disse: pá, prazer, hedonismo.
Exatamente. Hedonista. A história é esta. Sei que já deste a resposta, mas não sei se queres aprofundar. Porquê exclusivamente no feminino? Sei que é uma opção editorial, já o mencionaste. A ideia não foi minha. A ideia não foi minha. Profissionalmente, eu sempre me movi num meio muito masculino, quer na academia, quer na rádio e na comunicação social. Tenho muito mais contactos próximos com homens, profissionalmente falando, do que com mulheres. E foi um desafio para mim fazer um conteúdo só com mulheres, porque me obrigou a pensar nas mulheres que eu conheço que podem, de facto, dar um contributo e participar, mas obrigou-me, sobretudo, a sair da minha zona de conforto e ir buscar as pessoas que realmente percebem de vinho e as produtoras, que era no fundo o meu objetivo também, era chegar a essas mulheres e dar-lhes voz, porque o setor do vinho é novamente um setor muito masculino. E eu quando inicialmente, logo a primeira ideia que me surgiu para este podcast era conversar com homens ou com mulheres, mas começou logo uma lista de potenciais convidados. Uhum. E no sábado de manhã, ao pequeno almoço, disseram-me logo: "Não, tu vais falar com mulheres, não vais falar com homens". E eu: está bem, eu depois vejo isso". E quando chego, à NIT, quando estamos a tomar o pequeno almoço e a discutir como é que íamos fazer isto, dizem-me assim: "Olha, vais fazer isto só com mulheres e vamos levar isto ao extremo. Como tu queres ter música, só mulheres". E eu pensei: "Olha, por que não? Mas tu sabes como eu sei que eu conheço tantos homens". "Não te preocupes, nós temos os contactos de todas as mulheres que tu quiseres". E eu: "Pois é um facto, a NIT Sim, tem todos os hoje em contactos e dia mais alguns". contactos não E não é faltam, isso, não quer é? dizer, estamos a falar da NIT. Tu pegas no telefone: "Olá, estou a falar da NIT", e a pessoa tipo: "Ah, olá, tudo bem? Olha, foi fulano tal da NIT que me deu o teu contacto". "Ah, tudo bem", porque é de facto Torna-se tudo mais fácil. é mais fácil e é um órgão de comunicação social com muito, muito alcance e que quase todas as pessoas, conhecem. Curiosamente, no mundo do vinho, nem todas conhecem, é engraçado. Mas as mulheres sim, as mulheres conhecem a NIT, os homens é que não. Eu Interessante. também estive associado à NIT no surgimento dela, Pois, já sei, precisamente para falar de vinho. para falar de vinho. Bom, e portanto foi uma decisão editorial, Uhum. não uma decisão editorial de vamos ser diferentes e fazer coisas só com mulheres, não. Foi uma decisão editorial porque, partia do meu princípio de querer dar voz, às mulheres no setor do vinho, porque eu comecei a investigar e a perceber, pá, é um meio muito masculino, mas há de facto muitas mulheres. Mas era isso que eu ia dizer. Acreditas mesmo que ainda é um mundo muito masculino? Eu acho que começa a Agora que, estar. agora que estás a explorar mais e entrar Sim, mais nele, então. continuas com essa percepção? Os decisores continuam principalmente a ser homens e quem escreve sobre vinho continuam a ser principalmente homens e os órgãos de comunicação social dedicados aos vinhos são principalmente, dominados é uma palavra muito forte, mas, há preponderância, dos homens, nestes órgãos de comunicação social. No entanto, são cada vez mais as mulheres a decidir que vinho é que vai ser produzido, porque são cada vez mais as mulheres enólogas a Uhum. fazer vinhos e são cada vez mais as mulheres, hum, no topo da cadeia de decisão nos Sem dúvida. produtores. E, portanto, há ainda uma percepção do vinho como um setor muito masculino que é um lastro que vem, no fundo, da própria história deste setor, mas as mulheres têm um papel cada vez mais determinante. No entanto, não têm a mesma visibilidade. E Ok. foi isso que eu quis fazer, dar-lhes voz e visibilidade. Muito bem. Então, modo perfeito para entrarmos no podcast. Então, o podcast para ti é uma ferramenta para dar voz e visibilidade. É só isso ou é mais do que isso? Hum, o podcast o podcast em si ou o hedonista? Não, os podcasts no geral. Podem Pá, o podcast pode ser o que nós quisermos. Pode ser entretenimento puro, pode ser para dar voz a causas, pode ser para dar voz, ao género, pode ser
Pode ser o que tu quiseres, depende da forma como o vais fazer e distribuir. Portanto, Uhum. o podcast é um mundo, percebes? O podcast é mesmo um mundo, não está inexplorado, não está mal explorado, mas há tanto que poderia ser feito e que não é feito, que Em ainda particular na relação com o mundo do vinho ou ainda estamos no geral dos podcasts? no geral há muito ainda para em Portugal então há imenso para fazer. Hum, Ainda nós estamos atrás do resto do mundo no que diz respeito a podcasts? sim e não. Estamos muito atrás na rentabilização. Uhum. Estamos, aí estamos. Aí sofremos de um problema crónico em Portugal, que é um problema de dimensão. Eu nas minhas aulas, quando quero que os alunos percebam esta questão da dimensão, eu digo simplesmente isto: Portugal, Portugal inteiro, tem a mesma dimensão em termos de potenciais ouvintes que a cidade de Nova Iorque. Quando tu pensas nesta dimensão, um país e uma cidade, ou Toronto, quando tu pensas nesta dimensão, tu percebes a pequenez de um país inteiro. Mas é só no número de potenciais ouvintes. Nós somos um país Sim, sim. riquíssimo, maravilhoso, etc, etc. Mas depois temos um problema de dimensão e escala. Percebes? Tu, para conseguires que um projeto radiofónico seja sustentável, tu tens que o ter distribuído pelo país inteiro. E tu tens de ter ouvintes no país inteiro para conseguires um número razoável de ouvintes para cativar os anunciantes, coisa que muito dificilmente tu consegues com um podcast. No entanto, em países com a dimensão dos Estados Unidos, do Brasil, do Canadá, Inglaterra, Até tu mesmo podes da nossa vizinha Espanha? mais ou menos, mais ou menos. Espanha não é um bom exemplo a este nível, porque depois tu tens aqui questões culturais associadas. Vou-te dar outro exemplo de um país com a mesma dimensão em termos de população de Portugal, que é a Suécia. E uma cidade como Estocolmo, que tem a mesma dimensão em termos de população, mais coisa, menos coisa, que Lisboa. E tu abres uma lista de quais são as rádios que existem em Estocolmo, e tu tens uma diversidade, não é variedade, não é variedade, é diversidade. A diferença entre variedade e diversidade é muito simples. Variedade é ter mais do mesmo. Não é? Tens muitas. Tens a Zara, tens a Bershka, tens a Stradivarius, tens a Mango, tens a Mas são H&M, todas iguais. mas é tudo mais ou menos a mesma coisa, não é? Primeiro, a base é fast fashion e depois os modelos não são assim tão diferentes. O mesmo acontece em Portugal. Falta a Tu tens diversidade, não é? várias rádios, várias, variedade, mas a base é toda a mesma. É toda a música mainstream, aquela música que é mais conhecida. Tu vais para Estocolmo e tu tens uma diversidade de estações de rádio enorme. E todas sobrevivem, e todas têm locutores, e todas têm gente a trabalhar lá dentro. E tu perguntas, mas como é que isto é possível? É simples, chama-se poder de compra, coisa que em Portugal tem diminuído nos últimos anos. Portanto, esta questão que me estás a colocar é uma questão que não é simples de responder, porque tem a ver com aspectos económicos, aspectos sociais, aspectos culturais. Noutros países da Europa, nomeadamente do norte da Europa, as pessoas percebem que têm de pagar para ter acesso à informação. É Uhum. normal. A informação paga-se, porque ela é produzida por profissionais que estão a fazer aquilo e Custa precisam dinheiro produzi-la de e dinheiro, manter não a é? sua, Nós em a sua Portugal também percebemos isso. qualidade e idoneidade. Nós percebemos isso. Só que depois temos que fazer escolhas. E, portanto, quando temos que fazer escolhas e no topo das nossas escolhas está pagar as contas básicas da casa, da água, da luz e do gás e do supermercado, o que é que fica para o fim? A cultura, a informação. Porquê? Porque também podemos ter acesso gratuitamente. E aquilo que é gratuito tem o mesmo. Eu não queria dizer qualidade, mas aquilo que é gratuito pode equiparar-se àquilo que é pago? Estudos vários comprovam que não. Portanto, para ter esta conversa sobre o podcasting, nós temos que ir muito, fazer uma conversa muito mais abrangente,
que não se limita ao que é que se pode ou não fazer, porque nós poderíamos fazer muito mais, mas nós não temos capacidade, temos recursos humanos para isso, temos pessoas espetaculares em Portugal, temos criatividade, mas depois falta dinheiro, Falta os recursos faltam os recursos financeiros, sobretudo. financeiros, porque os técnicos existem. Sim, sim. E portanto, tu E boa canalizas vontade, muito boa boa vontade. vontade, tu canalizas a tua atenção e o teu esforço e o teu investimento para aquilo que tem retorno imediato. Porque Uhum. depois, quando tu fazes um investimento bem feito em produtos com muita qualidade no podcast, o podcast é áudio, e o áudio tem eu não queria dizer um problema, mas tem uma característica: o áudio demora bastante tempo a arrancar. Isto é, demora bastante tempo a tornar-se conhecido, demora bastante tempo a andar de boca em boca, percebes? De toda a gente falar daquilo. E quando tu fazes um grande investimento para produzir, por exemplo, uma série como as que o Observador já produziu, que são puras narrativas, são histórias contadas ao ouvido, é que tem um investimento muito grande por trás, já tem marcas a investir, mas até que aquilo se torne conhecido do grande público e toda a gente esteja a falar daquilo, demora muito Demora. tempo. E, portanto, é o preço por ter cão, preço por não ter, a pescadinha de rabo na boca, chama-lhe o que tu quiseres, mas o problema é esse. E não se explica de forma muito simples e muito direta. Não, infelizmente não. Então, e indo um pouco mais concreto, como é que tu vês esta relação entre os podcasts e o mundo do vinho? Ai, vejo lindamente quanto, pá, isto, quanto mais melhor, não é, não é uma boa expressão, porque podemos ter muitos e ninguém os ouvir, e podemos ter Uhum. muitos e não serem atrativos, portanto, não é muito. Eu acho que interessa fazer e fazer bem, fazer com qualidade. E como é que se faz bem e com qualidade? Tens de ter um objetivo, tens de saber para quem é que vais falar, tens de pensar no que é que tu queres transmitir. Eu, para além do hedonista, faço outras coisas e tenho também um programa sobre tecnologia na TSF. E o último episódio, que foi para o ar, é exatamente sobre podcasts. É uma conversa com o Ruben Martins, que é o responsável da área de áudio do Público, com quem eu já tive muitos debates públicos e temos opiniões, por um lado, algumas parecidas, outras divergentes. Conseguimos fazer boas discussões sobre podcasting e eu chamei-o para o programa. E ele disse uma coisa muito interessante. Se és apenas mais um podcast, és um podcast a mais. E, portanto, não interessa fazer mais um, interessa fazer um que tenha um público definido, que chega a um grupo específico de pessoas e que tenha alguma coisa a dizer. Porque se é apenas mais um, é apenas É um isso. a mais. É um a mais. Portanto, não há garantia que seja ouvido e que o teu esforço, pensando sobretudo nas pessoas que não fazem disto a sua principal ocupação ou uma ocupação remunerada, o teu esforço depois não vai ser reconhecido e tu vais acabar por te frustrar. Porque fazer um podcast, Dá trabalho. as pessoas pensam que é, dá trabalho, as pessoas pensam que é convidar uma pessoa, ligar o microfone e está feito. Não é. Tu depois tens que editar, tens de melhorar aquela conversa, tens de ir ao detalhe para garantir que as pessoas te ouvem. Porque mais uma conversa, com tantas conversas que já existem, tem de haver ali qualquer coisa que faz com que as pessoas fiquem. E é aí que está o segredo, ou deveria estar o segredo dos podcasts de vinho, é fazer com que as pessoas fiquem, que não seja apenas um podcast a mais. Só mais um. E por falar em podcasts a mais, achas que já existem muitos podcasts de vinho em Portugal? Ou ainda há muito por explorar? Há muito por explorar se tu quiseres fazer coisas diferentes. Há pouco por explorar se tu quiseres simplesmente entrevistar pessoas ligadas ao vinho ou falar sobre este vinho tem estas características assim assim. Eu não sei responder a isso. Eu fiz obviamente o trabalho de casa, fui verificar o que é que havia, percebi que não havia nada como aquilo que eu queria fazer e avancei. Uhum. Aquilo que encontrei foram sobretudo conversas, Sim. e Como a que conversas estamos a ter agora? como a que estamos a ter agora. Mas a nossa tem uma diferença, é que eu não sou especialista em vinhos e, portanto, nós não estamos a falar de vinhos, estamos a falar do mundo do vinho, estamos a falar de podcasts,
Estamos a falar do meu próprio, da minha própria experiência com este podcast, o Hedonista, e só isso já é um aspecto diferenciador. Eu encontrei muitas conversas com especialistas em vinho. Vale o que vale. Aquilo que eu sinto é que, como em muitas outras áreas, também no vinho, as pessoas falam para dentro. Ou seja, há uma certa endogamia. O especialista em vinho convida outro especialista em vinho e falam sobre vinho numa perspectiva de especialistas. Então, Quem é que vai? Quem é que vai ouvir? mundo fala assim mesmo. Exatamente. Quem é que vai ouvir? Os outros especialistas em vinho. Se é isso que nós queremos, tudo certo. Estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Se queremos abrir o mundo do vinho a outras pessoas, então não estamos no caminho certo. Mas isto vai depender dos objetivos de cada um, e todos os objetivos são válidos. Quer dizer, fazer um podcast é como fazer um blog no início do século XXI. Tu podes fazer um blog sobre o que tu quiseres, a falar sobre o que tu quiseres, estás no teu direito, tens espaço para isso. A grande maravilha da internet é a sua... não tem finitude, repara, se tu queres lançar mais uma rádio, tu não podes, o espectro radiofónico está limitado. Neste momento está, nem há frequências, tampouco. E, portanto, tens essa limitação, uma limitação física. Tens um enquadramento legal. Portanto, tens um conjunto de limitações, para além da limitação financeira, que é comprar um alvará. Mas na internet, não. Tu és livre até de fazer uma rádio online sobre vinhos. Por que não? Olha, Está um tema interessante. Por que não? Por que não? Vamos fundar uma rádio sobre Estás a ver? Eu do nada tenho ideias. Pronto. Fica o desafio. Vamos trabalhar nisso. E foi dito primeiro. Tá? Quem vier fazer a rádio que não sejamos os dois, vai ter de pagar direitos de autor. Fica já aqui a defesa feita e o registro. Isso significa que podemos esperar outros projetos vindos de ti em breve? Estamos a falar de espaço, de coisas para além da rádio. Esse já sabemos que vamos fazer. Não sei. Há outras coisas, sim. Ligadas ao mundo do vinho? Ligadas ao mundo do vinho, sim. Eu quero fazer crescer o Hedonista porque acho que tem imenso potencial. E quero fazer uma outra coisa para homenagear as mulheres ligadas ao vinho. Ainda não sei exatamente se vou conseguir concretizar, mas tenho outras ideias já em ebulição. A fermentar. Olha, ia dizer exatamente isso. Estão a fermentar em barrica de carvalho francês. Para depois ter um aroma amadeirado. Parece muito bem. O estágio prolongado, por vezes, traz notas mais complexas. Mas não vai ser muito prolongado. Isto é um vinho jovem. Muito bem. Ficamos na expectativa. Vamos então aliviar outra vez a conversa e fugir da parte do podcast puro e duro e vamos à Paula, que ainda não falámos. E se não te importas... Se não me importa. Mas se não te importas, vou usar uma pergunta tua. Vamos virar o feitiço contra o feiticeiro. Não sei se quero isso. Se a tua vida fosse um vinho, que vinho seria? Essa é fácil. Seria um tinto Quinta de 6. Por alguma razão em especial? Sim, porque é um vinho que tem uma história bonita. Leva-me à segunda pergunta, também tirada do teu podcast. Conta-nos a tua melhor história que envolva um copo ou uma garrafa de vinho. Olha, é uma história recente. Péssima. Contexto. O meu carro teve uma avaria, foi para a oficina, deram-me uma viatura de substituição. Graças a Deus. Vou gravar um episódio à NIT, por acaso não me lembro com quem foi, e tinha lá vinhos, que esta é a parte boa de fazer este podcast. As marcas enviam-me vinho para eu provar e dizer o que é que eu acho. E então tinha lá uma caixinha de cartão que tinha uns vinhos lá dentro. Já me lembro quem foi entrevistar, que também me ofereceu vinho. Foi a Mónia Batista, da Quinta da Vacaria. Mas tinha lá vinhos de uma outra marca, uma marca nova. Não vou dizer qual, porque o que aconteceu foi chato. Não vou dizer qual que marca é que foi. E então eu pego na caixa, ponho a caixa no banco de trás do carro, como faço sempre.
Tinha as garrafas da Quinta da Vacaria e tinha a outra caixa com as outras garrafas. Arranco, começa a circular e começo a sentir tim, tim. E eu, epá, que estranho. Estou a ouvir as garrafas a bater uma na A outra. tilintar. Sim, pá, tenho que ir com cuidado. Tenho que ir com cuidado para não haver aqui um acidente. De repente, travei. Não foi uma travagem a fundo, não foi nada. Travei e o carro faz aquele movimento. E eu só ouço. Bum! Foram. Acho que a caixa caiu. Tudo bem. Tudo bem. Está ali no chão, na traseira do carro. Uns metros depois... Ai, tenho de encostar. Ora, para quem conhece a cidade de Lisboa, eu estava a descer a calçada da Estrela, a passar junto à Assembleia da República, continua a descer, não há onde encostar o carro, não há. É semáforo, é estrada, não tem passeio, É o viro elétrico. o elétrico, viro para ir em direção à estrada de Poço dos Negros. Olha, era um cheiro a vinho, mas um cheiro a vinho. Eu pensei, pronto, já está, já se partiu uma garrafa. Lá consegui encostar o carro. São Olha, rosas, senhor guarda, são rosas. não, consegui encostar o carro, desculpem, isto tremeu outra vez, fui eu que bati na mesa. Parece aquelas pessoas inexperientes que batem na mesa e dão pontapés na mesa quando vão gravar um podcast, que eu fico doente e agora estou a fazer-te isso, desculpa-me. Encosto o carro assim, pá, não impedia o trânsito, mas o trânsito tinha dificuldade em passar e estou eu com um saco de papel na mão a escorrer vinho e a pensar, meu Deus, o que é que eu agora faço a isto? Porquê? Porque a caixa estava também dentro de um saco de papel. Pego naquilo, pensei, eu se meto as mãos aqui dentro vou cortar-me. Sim. Consegui abrir a caixa, começou a desfazer-se, eu começo a levantar a caixa, aquilo tudo meio a desfazer, e eu assim, pronto, partiu-se a garrafa, não é? Pego pelo gargalo para evitar cortar algum dedo, pego assim, olha, esta está inteira do mal ou menos, pousei-a no chão, peguei na outra, também está inteira, tem aqui uns vidrinhos e tal, e a outra era vinho por todo lado, era vinho, e eu começo a olhar onde é que está um caixote de lixo, que é que eu agora faço à minha vida, deixo aqui o carro e vou ali ao caixote do lixo, aparece uma estrangeira e que me pergunta, ai que desgraça, dizem, ai que desgraça que te aconteceu, precisas de ajuda, e eu não sei o que é que hei de fazer, eu preciso pôr isto no lixo, e ela, que desperdício, mas já não há nada a fazer. Ela, eu levo isto até ali àquele caixote. Então fiquei a ver, pá, eu ri-me tanto sozinha. Primeiro aquela alma que aparece do nada, uma estrangeira, e precisas de ajuda. E eu, sim, preciso de ajuda. Conclusão, ela pega no saco com os restos do papelão e dos vidros lá dentro, aquela mistela, e vai assim, com o saco a afastar-se, porque aquilo pingava por todo lado, até ao caixote do lixo. E continua a andar. Portanto, já nem tive a oportunidade de lhe oferecer uma garrafa de vinho, tipo, olha, toma lá, já agora, não é? Não, Obrigado ela pela seguiu o ajuda. caminho dela, eu limpei aquelas garrafas, meti-as nas portas do carro para se manterem direitas. Porquê? Porque me enviaram vinho só embrulhado numa folhinha de papel dentro de uma caixa sem separadores. Não E foi uma... bateram. Não foi uma boa ideia. Bateram umas nas outras e perdi uma garrafa de vinho, que é uma desgraça. Não se chora por vinho derramado. Vinhos monocasta ou vinhos de lote? O que é que preferes? Depende. Depende, é sempre a resposta certa, não é? Só podes escolher um. Monocasta ou lote? Então escolho monocasta. Boa, então a pergunta a seguir é: qual é a tua casta preferida? Cirá. Mas pode mudar. Mas para já é Cirá. E Escolha branca, interessante. Viozinho. Outra escolha interessante. Fala-se pouco de Viozinho. Pois E é uma fala. belíssima casta. Paula, a conversa está muito boa, mas tudo o que é bom chega ao fim. E tenho por hábito pedir a todos os meus convidados umas palavras finais que queiram partilhar com quem nos está a ver e a ouvir. Não partam garrafas de vinho. Acondicionem bem as vossas garrafas de vinho. Não percam garrafas de vinho. Não, estou a brincar. Umas palavras sobre vinho, sobre... O que quiseres partilhar do fundo do coração, da alma,
Olha, vou partilhar que eu adorei participar aqui. Acho que tens um projeto muito giro e acho que fazes um trabalho muito interessante também. E queria convidar quem nos está a ouvir a conhecer o Hedonista, porque também acho que é um projeto que vale a pena, não por mim, mas pelas pessoas que lá vão. Eu só dou voz às pessoas, eu só as ponho a falar sobre vinho e sobre as suas experiências de vida e sobre as suas experiências com o vinho, e tenho tido convidadas absolutamente incríveis. Mulheres que se dão a conhecer no Hedonista de uma forma que não as conhecemos. Há conversas divertidas, há conversas mais emocionais, há conversas mais intimistas. Eu estou muito feliz com este projeto, mesmo muito feliz. E, e no fundo é isso. Eu acho que o vinho faz parte da nossa cultura de uma forma inegável, e acho que tem um papel muito interessante nas nossas vidas e precisa, sobretudo, de chegar a mais pessoas. Precisamos de chegar a mais pessoas porque as pessoas têm muita curiosidade, e eu sinto isso porque eu dou aulas na universidade e este ano o trabalho para os alunos de marketing do terceiro ano da licenciatura e do primeiro ano do mestrado era sobre vinho. E foi interessante ver como tantas pessoas descobriram coisas que não sabiam, que não conheciam, e como isso os despertou para uma realidade que ainda não era a deles. E eu acho que faz muita falta isso, e precisamos de levar o vinho a mais pessoas e, acima de tudo, mostrar que o vinho português é o chamado bom, bonito e barato. É que é mesmo bom, é barato e é muito bonito. E nada como um bom copo de vinho para estimular também uma boa conversa. Reitero o teu convite, porque era assim que eu ia terminar. Ouvirem o Hedonista é um dos podcasts que eu também acompanho. Obrigada. Apesar de ser só no feminino, o público também é masculino, pelo menos Sim, alguns, sim. e de facto é uma perspectiva diferente. É o chegar ao público, ou chegar aos novos públicos, não sei qual será o mais correto. Se me permites, vou-me colar também às tuas palavras e acrescentar ou reforçar, na realidade. É preciso chegar a estas novas gerações, é preciso fazê-los ver e mostrar-lhes que o vinho, de facto, faz parte da nossa cultura e não é só uma bebida alcoólica. É muito, Não, mas muito mais do que isso. E é, de facto, um elemento que une pessoas, que une culturas e que, por norma, é sempre a base de uma boa conversa. Paula, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito obrigada o eu, Luís, convite. foi um prazer. Vemo-nos em breve, a todos os que viram e Espero ouviram, que sim. também o meu obrigado e até ao próximo episódio. Até à próxima. Até à próxima.